podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o André Fogaça. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as empresas de tecnologia estão focando cada vez mais em serviços. A Microsoft, que antes fazia dinheiro vendendo Windows e Office, hoje faz muito dinheiro com serviços de nuvem. E a Apple, que está precisando se reinventar com serviços de pagamento, nuvem e streaming, diante da dificuldade de vender cada vez mais iPhones. No segundo bloco, falamos sobre como anda o mercado de casas conectadas no Brasil e também sobre as assistentes pessoais ouvindo tudo que a gente fala. Aguenta aí que a gente começa depois de um recadinho dos nossos patrocinadores. E hoje a gente vai falar do Cambly, que é uma plataforma que conecta você a professores nativos da língua inglesa. É isso aí. No Cambly dá pra fazer aulas particulares ao vivo por chamadas em vídeo 24 horas por dia. Tudo isso com muita flexibilidade. É legal que é o aluno que escolhe a duração da aula, os dias da semana em que ele vai estudar, a hora que ele quer estudar e até o professor com quem ele quer falar. Eita! Então a aula pode ser feita de qualquer lugar e no computador ou no smartphone. Tem também professores para todos os níveis e gostos. Aliás, na busca do Cambly, a gente até conseguiu encontrar professores que falam português. Olha! Pra quem ainda tá começando e se sente mais confiante com uma pessoa que entende o nosso idioma. Então, pra gente saber como é, eu fiz uma aula de teste, vamos ouvir um trechinho. Hello. Oh, hello, Amanda. My name is Riga. I am a journalist from São Paulo, Brazil. Nice to meet you. Nice to meet you too. I live in New York. Oh, cool. I'm just a beginner here, trying on Cambly to see how it works. Because of my job, I go to New York City every year, sometimes twice a year. And usually I stay in Manhattan. That's where the majority of the events happen. But Yes. I'd love to visit other boroughs. Boroughs, right? Yes, boroughs. What's the difference between boroughs and neighborhoods? I think it's just a New York type of dialect. That's what they call it. Okay. It's the same thing as a neighborhood, but we just use that term. Oh, okay. Here in São Paulo, we have zones and neighborhoods. So I live in Yes. South Zone in Vila Mariana neighborhood. Okay. And I think it also depends on where in the U.S. it is too. Like I know they say that in Boston as well. So it might just be like the northeast type of accent. oh, cool. So it depends usually where it's from. Bom, só não pode ter vergonha de falar inglês, né, Riga? Eu fiquei um pouco tímido no começo, mas depois você se acostuma e fica à vontade para conversar. Então, quando você encontrar o professor ideal, é só clicar num botão e o Cambly já te conecta rapidinho ou deixa você agendar um horário. Então, para conhecer mais sobre o Cambly, que é Cambly, é só você baixar o aplicativo na App Store ou no Google Play. E quem é ouvinte do Tecnocast ganha a primeira aula de graça. Opa! É só utilizar lá o código Tecnocast que você começa a aprender inglês em qualquer lugar, a qualquer momento. E o link para você testar o Cambly já está disponível ali na descrição deste episódio do Tecnocast. Bom, no último dia 30, a Apple revelou aí seus resultados financeiros do segundo trimestre e tivemos queda nas vendas, né, na receita de iPhones e um aumento nas receitas de serviços e uma queda geral de lucros também, 13% de queda dos lucros da Apple. Isso é relevante porque a Apple sempre dependeu muito dos iPhones, né, desde o lançamento dos iPhones, a maior parte da receita da Apple sempre veio de iPhones e pela primeira vez está abaixo dos 50%, enquanto a empresa está começando a se esforçar para vender serviços.
O que isso significa, Paulo Riga? O que isso significa? Que a Apple finalmente está se tornando uma empresa diversificada. Será? Tá tentando, né? Tá tentando fortemente. E é engraçado porque eu acabei de acessar um gráfico, né, de faturamento da Apple por trimestre. E é engraçado porque no primeiro trimestre, né, nos resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal, a receita daquele pico, assim, absurdo, porque as vendas de iPhones vão lá pras alturas. E até então, iPhone era 50%, 60%, até 70% do faturamento trimestral da Apple. E agora tá começando a não ser só a empresa do iPhone, né? Tá começando a ser a empresa de serviços, que é uma coisa que eles estão tentando há muito tempo, né? Estão lançando novos serviços. Esse ano, principalmente, serviço de streaming. Muito aguardado o serviço de streaming da Apple. Serviço de streaming, o Apple Card, várias coisas que estão além de dispositivos eletrônicos, né? E é uma reinvenção dos próprios serviços da Apple, né? Que ela antes fazia dinheiro, aspas, né? Vendendo músicas dentro do iTunes, e agora migrou pro Apple Music, que é um serviço de streaming. Agora vai ter que lançar também um serviço de streaming de TV, o Apple TV Plus, né? Serviço de todos os outros players que também estão lançando seus serviços de streaming agora. E esse espaço, ele tá crescendo até pra fora da Apple. Pegando a carona no streaming de TV, ela tirou de ser obrigada a ter um Apple TV pra isso, ou ter um computador da Apple, e tá espalhando pra Samsung, LG, pra mais empresas pra trazer mais gente pra assinar, né? Até o próprio Apple Music você pode assinar no Android. Cara, quando eu tava na coletiva da Samsung, na CES desse ano, e apareceu ali iTunes, eu falei assim, caramba, eu tô no lugar errado? Será que tá certo isso aqui, a Samsung aqui mesmo? E foi naquela CES que todas as grandes fabricantes, né, Samsung, LG, a Sony também, acho que a Panasonic fez alguma coisa também, eles anunciaram parceria com a Apple pra colocar AirPlay 2 nas TVs, o aplicativo da Apple TV, que futuramente vai ser o aplicativo oficial da Apple TV Plus, né? Então, óbvio que se a Apple dependesse só da Apple TV, né, daquela caixinha pra fazer streaming pra TV, não ia vingar, né? Precisa ter parceria de quem realmente vende TV. Principalmente porque as TVs estão ficando cada vez mais inteligentes e a necessidade de um Apple TV do aparelho é cada vez menor, né? Antigamente você tinha aquela sensação, vou economizar na TV, que não é smart, e compro o Apple TV. Mas hoje, a entrada de 4K já tem tudo que você precisa, e é rápida. É uma estratégia interessante porque em alguns serviços, a Apple está começando a se abrir mais, a conversar com concorrentes, com outras empresas, para trazer mais usuários em potencial, no caso do Apple TV Plus, de espalhar o AirPlay 2, o padrão AirPlay 2 para mais TVs, mas em outros casos ela vê os serviços como um diferencial. Por exemplo, o Apple News Plus, que é uma assinatura que eles lançaram esse ano, que dá acesso a dezenas de revistas, a notícias de alguns jornais como o Wall Street Journal, porque esse serviço é baseado em outro que já existia para iOS e para Android. O serviço para Android foi fechado. Agora é só iOS e Mac, e é assim que vai continuar. A empresa até falou, se você usava o serviço, bem, comprei um iPhone, comprei um iPad, comprei um Mac, mas aqui o Android não tem mais. Mas será que não vai rolar nem uma versão web? Assim, que aí não foca no sistema, né? Quem quiser vai. Pois é, eu acho que não, e justamente, mas o Apple Music, por exemplo, é o contrário. O Apple Music foi o primeiro aplicativo da Apple para Android, né, que é baseado no aplicativo da Beats, e aí é uma forma de eles conseguirem trazer mais gente. Agora eles chegaram a 80 milhões de assinantes. Não, eles chegaram a 60 milhões de assinantes, né? Estão chegando lá perto do Spotify. Spotify sempre, não, a gente tem mais de 100 milhões de assinantes, mas o Apple Music crescendo muito, muito rápido e chegando lá no concorrente, né? no que está no primeiro lugar. O que se diz é que nos Estados Unidos, que é o principal mercado da Apple, o Apple Music já passou o Spotify, mas como o Spotify tem uma força global muito maior, né? Então o Apple Music ainda tem um número geral de assinantes, um número total de assinantes menor que o Spotify. Mas assim, cara, se você tem um iPhone, aí você tem lá o aplicativo Música, já na sua tela inicial. Você abre ele e aparece lá, assine o Apple Music para ouvir músicas ilimitadas, 50 bilhões de músicas, não sei o que lá. É uma puta vantagem. E aí você vê que todas as empresas que oferecem assinaturas por meio da App Store precisam pagar aquela taxinha de 30% anualmente para a Apple, depois de um ano fica 15%, mas ainda assim o Spotify vai ter que pagar mais, né? De qualquer forma a Apple ganha.
Então é uma coisa meio, tipo, Apple Music tende a ser maior do que o Spotify, se a Apple conseguir manter sua base fiel de clientes de iOS, né? É aquela coisa, o Apple Music já vem instalado no software, né, no iOS. Então isso já dá uma vantagem, pelo menos para usuários do iOS. Tem uma integração melhor com Siri. E agora com casa conectada a gente tem cada vez mais dispositivos, né? Então isso fica mais relevante. É mais fácil pro leigo, né? Eu acho até engraçado que a União Europeia até agora, pelo menos, né, não interviu nessa questão, né? Porque na década passada a gente viu, o Google não pode colocar o buscador ali como verdade. único, o Microsoft não pode usar o Internet Explorer como navegador único, tem que oferecer outras opções direto na instalação. Então, talvez, assim, se o Apple Music crescer muito mesmo e passar o Spotify e tudo mais, provável que role alguma coisa desse tipo, né? E o Spotify já tá reclamando, né? Já tá dizendo que tem concorrência desleal, puxando algumas coisas nesse sentido, algumas reclamações nesse sentido. Então, à medida que o Apple Music vai crescendo esse potencial aí de alguma intervenção da União Europeia e tal, mas de um jeito ou de outro, a tendência é a Apple focar em serviços, não tem jeito. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da queda das vendas de iPhone. A gente já vem falando há alguns anos, desde que a Apple introduziu o iPhone 10, pelo menos, sobre esse esforço da Apple de tentar aumentar a sua receita. O iPhone, como o Riga até citou, já chegou a ser 70% da receita da Apple. É lógico, é uma parte muito relevante da empresa. E a Apple também é provavelmente a empresa que tem o melhor ticket média e o melhor lucro no aparelho de todo o mercado, né? Consegue lucrar mais na venda de cada aparelho. Só que, óbvio, é uma empresa listada em bolsa, precisa continuar crescendo os seus lucros para as ações continuarem se valorizando e os investidores continuarem tendo interesse em comprar mais ações da Apple. Então esse papo de queda nos lucros é um pouco chato para a gente, que meros consumidores, mas é muito importante para a empresa e para os investidores também, né? Então essa estratégia de aumentar o lucro tem sido para a Apple, lógico, focando nos iPhones. Quando ela introduziu o iPhone 10, ela conseguiu fazer com que a sua margem de lucro aumentasse consideravelmente por ser um produto mais caro. Então muita gente ainda comprou o iPhone 10 lá pelos seus $1.000, apesar de ser mais caro até do que o 8 Plus, que foi o que lançou na mesma época. Enfim, esse esforço era óbvio que não ia dar para ser sustentável por muito tempo, né? Se as pessoas já estão comprando cada vez menos smartphones novos, um smartphone novo que é ainda mais caro pode te dar um impulso de lucro, de receita de imediato, que foi o que aconteceu nos primeiros anos, mas depois a tendência é que essa curva se reduza mais ainda, né? A velocidade de aumento de vendas. Porque agora sim, que eu comprei um aparelho de $1.000 ou de 1.200 e tralalá, eu vou ficar com ele mais tempo porque, porra, é ainda mais caro, né? No Brasil, R$10.000. E tem que lembrar que, por mais que nos Estados Unidos pareça barato, você tá chegando no valor de um salário mínimo, ou seja, um mês inteiro sem fazer nada pra comprar um iPhone. Mas aí eu fico me perguntando quão sustentável vai ser essa questão de aumentar o preço médio do iPhone, né? Por quanto tempo a Apple vai conseguir manter um lucro mais ou menos ok ali e vendas ok de iPhone, né? Durante esses próximos anos, porque o mercado de smartphones, ele tá meio estagnado, né? Quando a gente vê o mercado como um todo, as empresas estão vendendo menos, às vezes tem trimestre que, em comparação com o trimestre do ano passado, sobe tipo 2% as vendas, então a gente não tá mais naquele boom dos smartphones, né? Quando o mercado subia 15%, empresas dobravam de unidades vendidas, as chinesas estavam fazendo a festa, assim. Não é mais aquele cenário, né? O mercado global tá em 1,4 bilhão de aparelhos, que já é, porra, né? Aparelho pra caramba, mas não tá subindo mais, né? É que basicamente todo mundo já tem um smartphone e até um smartphone de $300 hoje em dia é um smartphone ok. Então já não faz mais sentido ficar trocando de smartphone todos os anos com o ponto que a gente tá da tecnologia. E pra consumir serviços, um intermediário resolve. Um intermediário que dura 2-3 anos na mão da pessoa. A questão é que hoje em dia muita empresa de hardware tá tendo que seguir o mesmo mantra. Receita recorrente. Não adianta mais a empresa vender
vender o produto para a pessoa e tipo, acabou ali a nossa relação, no máximo um pós-venda. Cada vez mais empresas estão fazendo isso. Eu vendo o hardware para você e vendo uma assinatura. Um exemplo que me vem à cabeça é o da Ring, que foi comprado pela Amazon. Ela fornece campainha inteligente, que tem câmera, que você pode ver pelo celular quem chegou na porta da sua casa, do seu apartamento. E esse serviço básico é de graça, entre aspas, está incluso no preço. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma gravação desse feed de fora da sua casa, para você poder analisar depois, etc., por 30 dias, 60 dias para gravar isso na nuvem, você tem que pagar. E tem bastante gente que paga, né? Tanto que a empresa foi adquirida por acho que quase $1 bilhão. E ela já tinha essa assinatura. Isso é uma forma de você ter como sobreviver mesmo sem aumentar as vendas. Então você vai ter lá o número fixo. Suas vendas vão cair, mas você vai ter um estoque de clientes assim mais ou menos fixo que vai estar pagando essa assinatura. Você vai ter essa receita recorrente e vai ser a sua chance. Que tá o cartão de crédito cadastrado cobrando todo mês, né? Também. E aí você vai ter a sua chance de se diversificar, de fazer um produto diferente ou de reforçar algum outro produto que você tenha. No caso da Apple, por exemplo, a gente vê que o mercado de smartphones está parado. O de iPads também deveria estar parado, mas a Apple registrou um crescimento de 8% na receita nesse último trimestre. Comparado com o iPhone, ainda assim é muito pequeno. Com certeza, é pouco, mas é uma oportunidade de você diversificar, de apostar em alguma coisa diferente que não seja só do iPhone, porque, como a gente viu, se continuar só recostando no iPhone, vai seguir, por exemplo, no caminho da GoPro, que vendeu câmera de ação para todo mundo, aí todo mundo que queria ter já tem, aí as vendas começaram a despencar. Eles tentaram, vamos fazer um drone, aí deu tudo errado, cancelaram o drone, perderam bilhões com isso. Hoje em dia eles têm o quê? Um serviço de assinatura para você colocar seus vídeos na nuvem com a qualidade máxima. Um mercado que segue mais ou menos isso há um tempo mais longo é o de games. Um console, por exemplo, Xbox One e PlayStation 4 foi lançado em 2013. Você tem 6 anos já de mercado. Tá claro que teve uma revisão no meio do caminho, mas ainda assim, durante vários anos, você não tem nenhum lançamento. Então a venda vai meio que caindo. E aí você ganha, as empresas estão ganhando com serviços. Você quer jogar online com os amiguinhos? Paga mais um pouco. Você quer um serviço que tenha jogos de graça, com muitas aspas por mês? Paga mais um pouco. Você quer jogar? Paga mais um pouco, entendeu? E vai injetando dinheiro indiretamente de outras formas. A Microsoft ela é muito criticada porque dizem que ela não percebeu a mudança para o mobile quando ela começou a acontecer. Isso não é bem verdade, ela foi a primeira a perceber, porque ela lançou o finado Windows Mobile. O problema é que ela não percebeu como que seria o mobile de verdade, né? Ela percebeu que seria mobile, mas ela não entendeu direito como é que seria aquele negócio. Ela tentou enfiar um computador no celular, né? Esqueceu da parte do usuário. Mas a gente tem que falar bem, porque pelo menos agora com a questão de nuvem e de serviços, ela percebeu muito cedo, né? Desde 2013, mais ou menos, 2014, 2015, que ela com o Satya Nadella assumindo, fevereiro de 2014, na verdade, que ele já começou a falar que agora é mobile first, cloud first, e a gente ainda não entendia como é que a Microsoft, uma empresa que lucrava tanto com sistema operacional, com Office, e essa coisa monstruosa que está na maioria dos computadores do mundo inteiro, como é que ela quer migrar para um modelo que vai contra o seu próprio tipo de serviço, né? O seu próprio tipo de business. E tem dado muito certo, né? Inclusive, nesse último relatório financeiro da Microsoft, que foi do segundo trimestre do ano, pela primeira vez, a divisão de nuvem, né, que envolve Azure, Windows Server, etc., ela registrou o maior faturamento entre as divisões da Microsoft. Então foram mais de 11 bi de faturamento só com isso. Antes, né, era mais comum a Microsoft ter uma puta receita com a divisão de computação pessoal, que envolvia principalmente o Windows, né? Então, é uma mudança que já vem acontecendo há um bom tempo na Microsoft, né? A Microsoft, né, desde que o Satya Nadella assumiu, a gente vê isso muito nitidamente, né? Não só em relatório financeiro, mas que agora foi a virada de chave. Agora isso é o mais importante, isso que dá mais dinheiro aqui. Eu achei legal que o Riga colocou na pauta aqui a IBMização da Microsoft. E é meio que isso mesmo, né? A Microsoft é uma empresa que sempre teve seus produtos de business, óbvio, mas é uma empresa que tinha muito destaque
pro mercado de consumo pessoal, né, o consumidor final, com o seu Windows e tudo mais, e de repente agora tá lucrando muito mais com business. E no mercado também de consumidor final, ela assumiu que ela perdeu a batalha no mobile, pelo menos, e ela começou a fazer os seus aplicativos para os outros sistemas operacionais. E foi até um choque quando a gente começou a ver, nossa, o melhor serviço de e-mail para Android e iOS é, na verdade, o Outlook da Microsoft, quando foi lançado, né? Como assim, né? Dá até um arrepio aqui. Por curiosidade, eu fui dar uma olhada nas cartas para investidores da Microsoft em anos anteriores, né? Aí eu vi de 10 anos atrás. Aí 2009 foi aquele, né, depois daquela crise dos Estados Unidos, aí é aquela carta apocalíptica mesmo e tal. Mas a de 2008, que era assinada pelo então CEO Steve Ballmer, polêmico. Ela é cheia de coisas. Esse ano a gente vai vender mais Windows do que nunca. E, tipo, as licenças de Office também estão subindo e tal, né? Então era uma coisa muito... A empresa que vende as caixinhas de Windows... A gente já falou em vários Tecnocasts da época em que a Microsoft fazia evento de lançamento em rede de varejo pra mostrar, olha, agora meia-noite e 1, começou a vender o Windows 7. Cara, e aqui, pessoas comprando caixinha de Windows, né? E hoje não é mais assim. Quando você vê o Satya Nadella escrevendo carta para investidor, ele falando de nuvem, ele falando de serviços. Até porque, né, é a área que ele veio da Microsoft, né? Ele veio dessa área de nuvem, foi promovido a CEO e, pelo visto, né, vem fazendo um puta trabalho aí, né? E o que significa apostar bastante em nuvem? Significa adotar o Linux com o coração aberto. Então, a Microsoft tem a própria distribuição de Linux, tem uma distribuição própria de Linux com o nome de Azure, e o Windows 10 tem suporte a várias distribuições do Linux, como Ubuntu, Fedora, Debian, e inclusive eles vêm melhorando isso, né? Inclusive, um fato muito curioso que saiu nas últimas semanas foi que na plataforma de nuvem da Microsoft, né, o Microsoft Azure, que antes se chamava Windows Azure, né, isso diz muita coisa, o Linux passou a ser mais usado que o Windows Server. Então, a gente sabe que no mercado, assim, né, em geral, o Linux já é líder, faz tempo, tem 2/3 do mercado de servidores é Linux. Mas na plataforma da Microsoft, né, é bem curioso. A gente nunca imaginaria que a Microsoft abraçaria o Pinguim com tanta vontade. Cara, porque... Com tanta vontade. Foi... É onde o dinheiro está. É onde o dinheiro está. 10 anos atrás, o Steve Ballmer chamava o Linux de câncer. Então, as coisas mudaram bastante desde então. Essa solução, ela entrega o dinheiro onde o dinheiro tá, né? Que é no mundo corporativo. Então, tudo que você falou, basicamente, um serviço só é pro consumidor final, que é o Office 365, e o restante é pro corporativo, que é onde a grana rola, né? E aí, a Microsoft tem esse pé lá dentro, já tá ganhando dinheiro em cima disso. A Amazon tem isso, enfim, várias empresas tem, e a Apple não tem ainda. Como é que vocês acham que a Apple vai... Porque assim, vender assinatura para consumidor final é uma coisa, vender assinatura de servidor para empresa é outra completamente diferente e dá mais dinheiro. A Apple sempre foi uma empresa muito mais para consumidor final, né? A Microsoft já tinha várias divisões, vendia Windows Server, vendia Visual Studio, enfim, uma coisa mais corp mesmo, né? Ela já tinha um pouco disso na veia dela. Agora, a Apple, eu fico pensando que eles têm que ter sucesso em manter ou aumentar a base instalada de usuários que eles têm, né? Porque para você fazer o cara assinar Apple Music, para você fazer o cara assinar Apple TV, né, tem que ter essas parcerias, tem que estar em várias plataformas, tem que ter iPhones continuando sendo renovados, né? Então, a Apple tem um desafio. Ela nunca vai deixar de vender produto físico, né? Ela vai ter que continuar vendendo produto até pra continuar vendendo serviços, né? E agora entrando no mercado financeiro, que é com o Apple Cash, né? Que entrou há pouco tempo, e a grana do cartão próprio da Apple. E o Apple Pay, que já vem há alguns anos e que nenhum banco no Brasil admite, nenhum banco no Brasil fala o que tem por trás disso, mas em outros países a gente sabe que a cada transação que as pessoas fazem com a Apple Pay, a Apple pega 0,15% do valor de cada transação. Então, né? Quanto mais as pessoas usarem iPhones, Apple Watches e Macs para pagarem com a Apple Pay, mais dinheiro a Apple vai ganhar e, né? Acho que assim, quem trabalha com dinheiro consegue fazer dinheiro. É só você ver os bancos aí. Pô, lucro atrás de lucro.
Você quer dinheiro? Você tem que trabalhar com dinheiro, assim. E no caso do Apple Card, tem uma dobradinha, assim, tanto do dinheiro como de dispositivo, porque a Apple tá seguindo mais ou menos o modelo de negócios do Nubank, né, que é um cartão de crédito sem anuidade, então ela ganha por transação, né, uma parte da transação, e para você ter o Apple Card, você precisa manter um dispositivo, ou um iPhone ou um iPad. Se você, inclusive no contrato, né, que foi publicado há alguns dias, se você não mantiver um iPhone ou um iPad, a sua conta pode ser cancelada. Então, assim, se você não mantiver, assim, se você perdi o celular, beleza, mas você tem que ter outro iPhone ou você tem que ter um iPad, você precisa ter um dispositivo da Apple para continuar usando a sua conta do Apple Card. Então é uma dobradinha aí, ela vai ganhar dos dois jeitos, vai forçar a pessoa a ter um dispositivo iOS e vai ganhar um 0% aí, 0,% das transações. De qualquer forma, uma saída para a Apple também é migrar para várias plataformas, assim como ela já está fazendo com a Apple TV Plus, né? Porque não tem outro jeito, tem que estar nas TVs vendidas no mercado. E uma coisa que me deixou intrigado na WWDC esse ano foi aquele Sign in with Apple, né? Aquele negócio de fazer login com uma conta da Apple. E, obviamente, no iPhone a experiência é muito mais simples, né? Porque já está integrado no sistema, você toca no botão, já tem todas as informações ali, mas ele vai funcionar na web e no Android. Então, os aplicativos de Android podem ter login com a Apple. Como que a Apple pode ganhar dinheiro em cima disso? Enfim, não sei, porque é um negócio muito focado em privacidade, mas é uma forma também, uma forma meio Microsoft de estar em todos os lugares, né? Então, você pensa, melhor cliente de e-mail para Android, é o Outlook. Gosto muito de um teclado para Android, é o SwiftKey, que é da Microsoft também. Então, tudo é da Microsoft, tudo é da Apple, essas duas empresas acabam dominando o mercado, porque mesmo que não usem os produtos delas, você pode usar os serviços delas, né? Vocês acham que com esse lance dos serviços, um caminho natural, necessário, talvez, seja a das empresas se tornarem mais horizontais? Porque a Apple ela é muito vertical, né? Ela cuida de tudo e o ecossistema dela é muito fechado. Você só pode usar as coisas dentro do iPhone. Para ter o cartão de crédito, você tem que estar com o iPhone ativo. E a Microsoft, não. Ela já está fazendo o caminho contrário, colocando os apps dela dentro dos outros sistemas. Até porque ela não tem opção, né? Ela não tem um Windows Phone. Mas vocês acham que a tendência é que a Apple tenha que se abrir mais e trabalhar mais com parceiros por conta desse lance de serviços, que nem estar presente numa TV da Samsung e por aí vai? Cara, eu acho que em 2029 a gente vai estar gravando esse podcast. A gente vai ter vários iPhones. A gente vai ter o iPhone J, que custa $99. A gente vai ter, sei lá, Apple TV em todos os lugares, inclusive em TVs de R$500. Porque, cara, acho que tem que se abrir para você ter uma penetração de serviços maior. Se o serviço é realmente importante, então você coloca seu serviço em todos os lugares possíveis, né? Em TV já tá mais acessível, né? Como eu falei no começo, você tem modelo, no caso da Samsung, né? Não da LG, mas modelo barato, entrada 4K, que tem um aplicativo. Então, uma TV que não custa um olho da cara. Agora, vai ser engraçado, né? Será mesmo que vai ter um iPhone de baixo custo? Esse iPhone de baixo custo que nunca chegou? iPhone J4. E vai ter um monte de gente defendendo ele. Nessas últimas semanas, todas as grandes empresas brasileiras de eletrônicos resolveram que, a gente tem que entrar no mercado de casa conectada. Então, acho que o maior caso é o da Positivo. Eles fizeram um evento bem grande até para lançar várias lâmpadas, tomadas, câmeras de segurança, enfim. E na Eletrolar, que aconteceu na semana seguinte, a Eletrolar a gente chama de CS brasileira, mas é meio... Enfim, tem várias empresas brasileiras ali apresentando aqueles nomes de sempre, né? Multilaser, ADL... que agora tá cuidando de Xiaomi no Brasil. A LG também estava lá e o Positivo também estava lá. E todas elas tinham alguma coisa de casa conectada, né? Alguma lâmpada nova e tal. E quem ainda não tinha, quem ainda não está vendendo, vai vender. Que é o caso da TCL, por exemplo, né? A TCL que tá se dando muito bem com TVs, né? Tá conseguindo vender TV e tal. Mas até o final do ano eles querem lançar lâmpadas, eles querem lançar câmeras, sensores, enfim, já tinha algumas unidades para demonstração ali. Então, será que agora esse negócio vinga? Porque eu tô ouvindo esse negócio de casa conectada, internet das coisas, blá, 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 faz um tempão, né? E no Brasil a gente sabe que a barreira do preço... é muito caro.
E essa foi a barreira quebrada nesses recentes lançamentos. Tanto que a lâmpada da Samsung, a lâmpada da Positivo, ela custa algumas vezes menos do que a única concorrente que ela tinha no Brasil, que é da Philips. E precisando de um hardware a menos, que da Philips precisa de um roteadorzinho, o da Positivo vai direto pra sua internet. Assim, a Positivo, acho que os preços dos produtos da Positivo ficaram muito bons, mas ainda assim, quando você pensa no consumidor médio, ainda é um negócio meio... A lâmpada custa R$100, né? É claro, uma lâmpada LED numa loja comum custa 15, sei lá, 10 vezes menos às vezes. Mas... Eu concordo que tá barato, mas ainda acho que precisa dar aquela descidinha pra você falar, o extra vale a pena, entendeu? Então. E aí eu fico pensando, pra quem que vale a pena? Eu tava pensando friamente sobre esse mercado de casa conectada, né? Pra quem que é? Pra quem que é útil? Porque, por exemplo, uma lâmpada conectada, ela nunca vai ser tão barata quanto uma lâmpada normal. Se você pegar uma lâmpada LED e uma lâmpada conectada, ela custa o preço de uma lâmpada LED, mais o chip do Wi-Fi, ela tem que se conectar ali e tal. Então acaba sendo mais caro. E dificilmente isso vai ser fabricado no Brasil, né? Uma coisa, se for fabricado, mesmo assim, os componentes vêm de fora, né? Muitos componentes vêm de fora. Então ele vai ser. Então que seja, sei lá, que seja o dobro do preço de uma lâmpada normal. A gente pensa numa lâmpada de R$15, a lâmpada conectada, super barata, custa 30. Hoje tá 100. Ainda assim, qual que é a vantagem de uma lâmpada conectada, por exemplo? Você liga ela e desliga ela pelo aplicativo. E ela tem eu posso falar ok Google e ligue as lâmpadas. E ela acende. E posso trocar a cor dela. Mas pra quem que isso é útil, né? E eu tava conversando com o pessoal da Positivo e eles dizem que os produtos que mais vão vender de casa conectada são os relacionados à segurança. E que talvez o maior caso de uso da lâmpada seja a questão de você programar um horário para a lâmpada ligar para parecer que você está em casa. Tá. Porque a gente pensa no nosso caso, né? A gente mora, sei lá, em apartamento ou em casa, num bairro não tão inseguro, né? Num bairro ok, beleza e tal. E a gente não se preocupa tanto com isso, né? Mas eles dizem que nos bairros mais periféricos, fatalmente, sei lá, na semana passada o vizinho teve a casa arrombada. Então faz sentido você vender esses produtos pra esses caras, entendeu? Esse é o meu uso. No caso, eu tô com uma lâmpada dessa e eu coloquei ela na minha sala meio que assim, pra ser uma luz fraca, porque ela dimeriza, pra poder ver TV sem ter que acender a luz da sala. Então eu meio que resolvi um problema e eu me toquei nesse assunto que você falou, Riga. Porque quando eu moro em casa, né, por mais que não seja num bairro muito perigoso e tudo mais, eu coloquei, falei, quando eu sair de casa eu coloco ela em 25% e liga. E fica ligado o tempo todo, porque vai gastar menos do que uma lâmpada normal e vai me dar a sensação de segurança. Então pro meu uso, eu não usaria pra ter uma luz indireta. Você poderia falar, Fogaça, você poderia comprar um abajur fraco, que sairia mais barato, teria a mesma função para TV, mas o meu maior uso realmente é de segurança. A minha dúvida continua sendo se pessoas de bairros periféricos que moram numa rua perigosa têm dinheiro para ficar pagando R$1.000 em uma lâmpada conectada. Aí seria o caso de comprar uma abajur de lâmpada fraquinha, né, que custaria R$30, sei lá. E aí tem dinheiro pra deixar a luz ligada, porque tem a percepção. O LED, obviamente, gasta pouco, gasta menos, mas tem a percepção também de quem não entende de tecnologia entender que uma lâmpada gasta pouco, né? Uma lâmpada de LED. É um extra que talvez não faça tanto sentido, porque lembrando para uma câmera que vai filmar, você consegue colocar valor agregado naquilo. Porque você fala, tem uma câmera. Aquilo não tem um substituto barato. Agora, uma lâmpada tem. E lembrando, já que a gente estava falando de empresas, serviços, etc., a câmera de segurança da Positivo, ela tem um serviço agregado, né? Que se você quiser salvar os arquivos na nuvem, você paga para eles, né, mensalmente ali, uma taxa para você armazenar na nuvem da Positivo. Então, sempre tem aí, né? Câmera de segurança, ok. Dá pra você cobrar um pouco mais barato e futuramente cobrar por um serviço. Lâmpada dificilmente vai ter isso, tomada também não, é uma coisa mais complicada mesmo. E no caso da câmera, você consegue gravar mesmo sem assinatura, só que a questão é que a gravação é local. Então vamos supor, alguém arrombou sua casa e arrancou sua câmera. Se você não paga essa assinatura, você perdeu a gravação, porque a gravação fica no micro SD. Com a assinatura, a gravação fica na nuvem e você acessa, independente de ter luz ou não dentro de casa, porque a informação já tá na nuvem. E essas câmeras, vocês têm faixa de preço?
fica entre 250 e 400 reais. Não chega a 400 reais a mais cara, que é a câmera 360 graus. Então, assim, os preços estão bem interessantes. Estão bem interessantes. Mas mesmo as grandes, né? Por exemplo, a gente viu a Samsung lançando aspirador robô. Até que, enfim, uma grande empresa, porque só tinha uma empresa, que era a iRobot, né, vendendo aspirador robô no Brasil, né, e mesmo assim era uma coisa, era uma distribuidora, né, não era empresa. Ou tem, sei lá, Multilaser, que eu vi que há pouco tempo lançou, mas que negócio é... Ai, que dor que dá olhar aquilo ali, é muito ruim pelos reviews que eu vi, assim, limpa aleatoriamente, com pouca força, é tipo aquele tablet de 100 reais que você dá pra alguém, sabe? A LG não estava vendendo no Brasil, porque eu lembro que em 2012, 2011, a gente testou um aspirador da LG e depois nunca mais vi falar. Eu lembro que na época que FENAC existia, eu vi o da LG sendo num displayzinho lá, num chiqueirinho que eles montaram, mas faz um tempinho também isso aí. Eu acho que foi numa época em que as grandes marcas trouxeram. Eu almocei com um diretor de linha branca da Samsung esses dias, e ele me disse que teve uma época, acho que era 2012, 2013 mesmo, que eles trouxeram o aspirador robô pro Brasil, mas o brasileiro ainda não via nenhum sentido, porque assim, era mais barato pagar uma empregada doméstica, uma diarista pra limpar e não comprar um aspirador robô. Então, meio que ainda né? Acho que não mudou ainda. e sem contar que naquela época os aspiradores robôs já não eram tão bons quanto eles são hoje, eram mais caros ainda, né? Então a gente tá falando hoje de um aspirador de 5 mil reais, putz, naquela época devia ser mais caro ainda, então era uma coisa mais complicada. E talvez agora eles sentem que é a hora, mas não sei por que todas as empresas sentem que agora é a hora. Eu porque acho a Multilaser também vai trazer. Eu acho que a Samsung deu sorte porque ela é um nome muito grande, trazendo, por mais que seja o modelo mais caro, um dos mais caros do mercado, é um nome grande. Se a gente pensar bem, o Roomba, né, que é a única outra marca boa aqui no mercado que vende esses robôs, você encontra modelos mais baratos, menos inteligentes, que custam 3 vezes menos do que o da Samsung. Mas ela não é uma marca que o Zé da esquina vai falar, você conhece a Roomba? Ele fala, quê? Sabe? A Samsung, ele já sabe quem é. E esse aspirador da Samsung é curioso porque um dos diferenciais dele é que ele tem o mesmo poder de sucção que um aspirador comum, um aspirador que você passa com a mão, sabe? Então, tipo, sei lá, depois de 10 anos de aspiradores de pó, você tem, diferencial é tipo, esse aspirador é tão bom quanto um que você poderia ficar passando manualmente, mas ele faz ali, ele vai andando na sua casa e mapeia tudo e faz por conta própria, porque esse aspirador robô, além de ser muito caro, antigamente era aquela coisa, né? Se tivesse um grãozinho de poeira, ele até tirava, mas qualquer sujeirinha um pouco mais forte, ele não dava conta. Se bobear, espalhava pela casa. Não só isso, tem também o espaço do reservatório, que nesses aspiradores robô, ele é meio que um apagador de lousa, assim, ele é muito pequenininho. Talvez na Samsung eu não cheguei a ver o tamanho dele, mas deve ser maior, porque o corpo do aspirador é maior. Ele é meio pequeno, ele é 300 ml. Ainda é um pequeno... porque ele é baixinho, né? Uma das vantagens dele é que ele consegue, sei lá, entrar debaixo de uma cama, por exemplo. O problema é que ele não vai ter capacidade para sugar tanta sujeira assim. Se você tiver gatinhos ou cachorros, já era. Não vai e no caso, todos os aspiradores robôs, não só da Samsung, não só do Roomba ou até Multilaser, é uma limpeza leve e diária. Ela não é pra passar numa casa que tá 1 ano sem limpar, entendeu? Ela é uma coisa assim, a cada 3 dias... Casa mas, assim, nada, bicho. É pra uma coisa tipo, leve. Me mudei, vou passar o aspirador robô, a pré-limpeza de mudança. Não vai servir pra isso. Mas assim, aspirador robô é uma coisa de casa conectada, né, que envolve casa conectada, e aí eu acho legal. Eu comprei o aspirador robô, foi a melhor compra do ano passado que eu fiz. E aparentemente eu deixei o Riga feliz quando eu falei pra ele que dá pra colocar no Google Assistente e mandar ele limpar por voz. Sim, eu conectei tudo no Google Assistente, cara. Eu conectei a lâmpada do positivo no Google Assistente, que a gente tá testando, né? Então agora, Google ligar luzes e ele liga a lâmpada da cozinha, cara. Uau! Sensacional. E não só no controle você ainda pode falar, liga a luz em 50% do brilho na cor verde. Você pode colocar várias coisas no meio. Eu ainda sou o cara que prefere ir lá apertar o botão, é muito mais fácil. Eu também posso falar, Google iniciar limpeza, e eu posso ir lá no aspirador robô e tocar no botão, mas... E tomara que você que esteja nos
nos ouvindo não esteja nos xingando por ter ligado a luz da sua sala. Mas ó, já que a gente tá falando dos assistentes pessoais, a Apple se envolveu numa polêmica semana passada porque o The Guardian revelou que a Apple também passa uma pequena parte das gravações feitas pela Siri para os funcionários terceirizados. E isso é gravíssimo para a Apple, porque é a empresa hoje que mais se autoproclama defensora da privacidade dos usuários, né? Em todo anúncio de iPhone ela fala que o iPhone não guarda seus dados e o nosso serviço de autenticação não revela os seus dados para o desenvolvedor do app, enfim. E de repente o The Guardian revela que não é bem assim e isso não está na política de privacidade da Apple. Então isso nos diz que o futuro é esse mesmo? Todo mundo vai ficar ouvindo a gente e não tem jeito? Acho que é. Acho que acabou a privacidade. Privacidade, descansa em paz, 2019, morte. E porque assim, o Google, a gente pode não aceitar, mas a gente entende. É o modelo de negócios do Google e, assim, Google Fotos, Google Assistente, a gente sabe que isso é analisado para melhorar o serviço e tal, que não existe privacidade no Google. Amazon, a gente já viu alguns escândalos de privacidade no passado, então a gente já meio que, né? Agora, a Apple, você vai lá você liga a TV, no horário nobre, aparece lá, privacidade, isso é iPhone. E de repente aparece um negócio do tipo, né? Existem funcionários humanos que ouvem as conversas da Siri, embora seja até esperado, porque é uma forma de você melhorar o algoritmo de reconhecimento de voz, é uma coisa meio tipo, até você, Apple. E principalmente você, né? Então, depois de todas essas revelações, as empresas começaram a tomar algumas atitudes. A Apple interrompeu esse programa que os funcionários terceirizados analisavam gravações. Tinha gravação de gente transando que os funcionários conseguiam ouvir. Então, realmente, a privacidade, né, lá jogada pela janela. Mas enfim. Mas a questão é, eles deixavam os terceirizados ouvirem porque, segundo eles, eram quando a Siri falhava, quando ela entendia errado o comando. Mas agora, se dava pra ouvir gente transando, o que a pessoa falou no meio do sexo, né? Acho que é reconhecimento... Falou que você mais gosta. Hey, Siri? Give me one position. Tipo, me dá uma dica de uma posição. Cara, pior que com reconhecimento de voz, muita coisa pode dar errado. Porque você tem aquela palavra, aquele comando inicial, né? Para os 3 principais assistentes, ok? Google, Hey Siri, Alexa. Enfim, pessoas estão me xingando agora porque eu ativei o assistente de voz dela. Mas tudo e não isso foi a primeira vez. Tudo isso é pra falar que, assim, teve um caso da Amazon que foi muito emblemático e até hoje eu não acredito. Aconteceu faz 2 anos e o Amazon Echo dessa pessoa, ele gravou uma conversa de plano de fundo. Felizmente não era nada confidencial, não era nada sensível, era uma coisa sobre, sei lá, trocar o forro do teto, sabe? Uma coisa inútil. Mas gravou essa conversa e mandou pra um contato dessa pessoa. Eita. E a explicação da Amazon... e a explicação da Amazon pra isso foi que o Echo acordou com uma palavra na conversa de fundo que soava como Alexa. E aí, beleza, ele começou a ouvir, né? O Amazon Echo começou a ouvir a conversa. E aí, depois, o Amazon Echo entendeu enviar mensagem. E depois entendeu o nome de uma pessoa. E depois entendeu, sim, confirma. E aí... mandou. É uma sequência de falhas, né? Que cara, fica difícil acreditar. Como que isso pode ter acontecido, né? Sei lá, uma sequência de coincidências erradas. Uhum. Né? Então, assim, tudo pode acontecer quando você tem um negócio que tem um microfone ativado a todo momento, né? Porque é assim que vai funcionar o HomePod, Google Home, Alexa e tal. Uhum. E, cara, independentemente de você falar o comando ou não, ou se você falar o comando, às vezes precisa melhorar o reconhecimento de voz. E aí, partes desse reconhecimento de voz, partes da sua fala, vão ser enviados para o servidor da empresa e eles vão ficar no lugar, isso aqui tem que ser analisado. Exato. E vai ter que ter um humano ali pra ouvir. Como que lida com isso agora? Até pra melhorar, esse é o ponto. A inteligência artificial, ela vai se aprimorando, mas um ponto importante ela não aprende do nada, ela precisa de alguém para apontar para ela o que é certo e o que é errado. Então, nesses casos onde o algoritmo identifica que existe uma possível falha, precisa de um humano, obviamente, para revisar a possível falha e dizer se tá certo, se tá errado, enfim, para a inteligência artificial continuar se aprimorando e aprendendo. A Amazon resolveu dar a opção para as pessoas que têm um Echo em casa de as gravações dela não serem analisadas por um humano. É uma opção que fica mais ou menos escondida, porque acho que a Amazon não quer que todo mundo desative isso, mas eles implementaram isso recentemente por causa de todo esse escândalo de que as gravações estão sendo ouvidas por funcionários por humanos.
É tipo o modelo de negócios dos bancos, né? Tem a opção de você sacar o seu dinheiro, mas é melhor não sacar, sabe? Faz uma transferência eletrônica, paga com TED, tá? Porque se todo mundo sacar, não vai funcionar, o banco vai quebrar. Então se todo mundo desativar esse negócio de humanos poderem analisar, ou o negócio não vai evoluir nunca mais, ou o negócio acaba, né? Porque como que você faz um negócio que aprende sozinho, né? Sim, um dos pilares para a inteligência artificial ser boa. A gente pode dizer que são 3 ali: servidores extremamente potentes, muitos dados e programadores muito bons. Então, se você tirar uma dessas variáveis da equação, não dá certo. E muitos dados precisam ser absorvidos para a IA conseguir aprender coisas novas. Inclusive, é um dos motivos que a Siri não é tão boa quanto o Google Assistente, por exemplo. A Apple se esforça bastante para não coletar informações sobre você, então a Siri acaba aprendendo menos, né? Então não tem como ela informar algumas coisas bem específicas, entender algumas palavras que são novas. Isso acaba ficando um pouco mais difícil. A Apple tenta fazer aprendizado diferencial, de você conseguir ouvir comandos sem saber quem mandou, por exemplo. Mas ainda assim a Siri não consegue ter a mesma inteligência do Google Assistente, porque o Google tem mais dados para trabalhar, tem mais informações para educar a inteligência artificial deles. E muito mais usuários usando também. Inclusive, Siri não é tão boa quanto o Google Assistente, é uma puta bondade do Felipe, né? Porque, sinceramente, assim, né? Eu acho que o lançamento do HomePod, né? O jeito que ele foi anunciado, focado mais em qualidade de som, diz muito, né? A Apple entende que a Siri não consegue, não tá a par do Google Assistente e talvez da Alexa, né? A Alexa tá chegando agora em português, então a gente ainda tá naquela fase beta, tá meio ruinzinha, assim. Mas... Cara, a Siri, você mistura um negócio, sei lá, tocar Foo Fighters, ele não entende Foo Fighters. O Google Assistente já entende, ele já tá bem treinado com isso, tem muitos dados, né? Muitos dados já foram enviados para o Google, então a empresa consegue fazer um negócio bem melhor. Que a mesma coisa se aplica também ao Google Photos versus Fotos da Apple. Nossa, exatamente. A Apple tem aquela questão de, poxa, o aplicativo Fotos, ele faz aprendizagem de máquina no seu próprio dispositivo, né? No seu próprio iPhone. Por que você precisa mandar as fotos para fora do seu iPhone? Mas a gente sabe que, o Google Assistente, o Google Fotos, eu digito o nome do meu cachorro e aparece as fotos do meu cachorro especificamente. Então, como você compete com isso, né? Eu tenho 2 UESTs e agora eu tô tentando fazer o Google diferenciar os 2 UESTs. Eita, vai difícil. Conseguir. Eles são muito iguais. Comigo aqui funcionou. Comigo funcionou que eu tenho um salsicha, um vira-lata e uma poodle. Só que a vantagem minha é que cada um é de uma cor diferente. Então acho que eu ajudei um pouquinho essa tarefa, né? Aí é fácil. Aí até eu. Bem, o meu Google Fotos criou um álbum com fotos de Jesus. Na conta da minha mãe, porque a minha mãe também coloca as fotos no Google Fotos e ela recebe coisa de WhatsApp e tem o backup, e aí recebe essas coisas com imagem de Jesus, e aí ele criou, eu fiquei vendo, ele criou um álbum da minha irmã, meu, né, e de Jesus ali com umas 5 imagens. Eu falei, nossa, Google, parabéns, viu? Isso facilita muito o trabalho de grupo de família, né? Todos os dias pra sua mãe mandar bom dia, é só entrar no álbum de Jesus e mandar uma por Pronto. dia. Escolhe um lá. Próximo passo é fazer reconhecimento ótico de caracteres, né? Só digitar bom dia já aparece todas as imagens. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E um preço dessa privacidade da Apple com fotos é que, vamos supor, você, pessoa bem aí, comprou um iPhone novo. Você não leva seu aprendizado pro novo iPhone. Ele ficou naquele hardware antigo porque ele é feito localmente. Já o Google Fotos, em qualquer coisa que você abrir, tá tudo ele aprendeu tudo. Ele leva esse aprendizado com você. Eu não cravaria isso dessa forma tão veemente, porque eu acho que a Apple deve aproveitar, lógico, de alguma forma, essa aprendizagem nos servidores dela. Talvez não subindo as suas fotos, né, e comparando ela com outras fotos de outros usuários, que é o que o Google faz, mas eu não sei, os padrões que ela aprende no seu dispositivo, ela deve, logicamente, compartilhar nos servidores dela e atualizar em todos os fóruns. Ah, sim, mas assim, ela não vai ter, por exemplo, um pack de fotos do Mobilon, ela vai ter assim, essas pessoas são parecidas, quem ela é agora, entendeu?
Sim, a Apple fez um... Pelo menos eu Keynote. acho que é assim, né? Porque depois desse lance da Siri eu já não sei. Vamos ver se é assim. Mas num Keynote, a Apple falou naquela questão de privacidade diferencial. A gente até fez um Tecnocast sobre isso. E é uma forma de você, ainda assim, conseguir enviar dados, mas de forma anônima. Então você não consegue identificar o usuário por meio dos dados de aprendizagem de máquina que foram enviados para os servidores da Apple. Então, a Apple ainda consegue, sim, melhorar a inteligência artificial dela e tudo mais, com privacidade diferencial, mas a gente sabe que pro Google, pro Facebook, pra Amazon é muito mais fácil, né? Porque eles não têm que se preocupar com essa questão de precisamos manter a privacidade do usuário, né? E aparentemente as pessoas não se importam tanto assim por essa questão de privacidade, até porque ele oferece outros benefícios que para a maioria é mais valioso do que a privacidade. A gente sabe que a maioria das pessoas ainda fala aquela máxima, né, de que eu não tenho nada a esconder, é um grande erro. Inclusive assistam Snowden no Netflix, é uma recomendação para entenderem como isso é importante. E, enfim, o Google tem conquistado cada vez mais usuários com armazenamento gratuito, e o Facebook também, né, um grande catálogo de pessoas para você encontrar os seus amigos antigos. Tem dado certo para eles dessa forma. É que a moeda de troca do Google no Google Fotos, no caso do Google Fotos, é entregar uma ferramenta de catálogo automático de fotos fabulosa sem te cobrar um centavo. E aí vai além das coisas. Esse mercado faz sentido para o usuário de abrir um pouco mão da privacidade. Por exemplo, quando você entra no Google Maps, entra num endereço de um estabelecimento comercial e sabe que se aquele lugar está lotado ou não. Isso é com entrega de dados pro tempo todo para a nuvem, né? Tem um retorno que, ao meu ver, eu acho que de vocês também, é muito bom, é positivo, e se você não é um presidente de um país, por que não? Agora voltando um pouco, a gente estava falando sobre dispositivo de casa conectada valer a pena ou não. Eu não sei se eu compraria uma lâmpada inteligente tão cedo. E quanto a alto-falante inteligente, sabe? É uma coisa que sempre me deixou intrigado quando a Amazon lançou o Echo pela primeira vez, em 2014, 2015. Eu falei, gente, quem vai ser doido de ter um negócio, não com um microfone, com 4 microfones, que escuta tudo que pode escutar tudo que você fala, para uma conveniência que você poderia ter no celular, por exemplo, mas eles conseguiram vender milhões e milhões de unidades. A Alexa avançou, poxa, a Alexa é melhor que a Siri também lá nos Estados Unidos, tá vindo pro Brasil, tá se educando em português, mas até hoje eu fico meio receoso, não receoso, mas eu acho que não tem muita vantagem para mim trocar a privacidade pela conveniência de um assistente pessoal dentro de um alto-falante inteligente. E para vocês? Olha, eu acho que eu compraria um home speaker, um smart speaker, né, um alto-falante inteligente, se eu tivesse a minha casa conectada também. Então, acho que só para ter a conveniência de falar, né, pro assistente ligar as lâmpadas, talvez possa ser, porque assim, hoje você controla, se você não tiver, né, um alto-falante inteligente, você controla a sua tomada, a sua lâmpada e seu robô pelo celular. Obviamente, se você tem um alto-falante inteligente que está te ouvindo a uma distância muito grande e consegue entender os seus comandos muito bem, até mais prático, né? Porque ele já está ali, de qualquer forma. Então você só fala pro ar e as coisas acontecem, as coisas simplesmente funcionam. Então, acho que, bom, tenho que viajar hoje, talvez eu volte com o Google Home, quem sabe? Ou então com o Google Home Mini, né? Se você espalhar os minis pela casa, você em qualquer lugar você fala, qual a temperatura de amanhã? Você não precisa abrir seu celular pra isso. Mas com um custo elevado, né? Ótima ideia, vou comprar uns 5 Home Mini, vou colocar um em cada cômodo da casa. Ou o Echo Dot pequenininho também, o Echo Dot, né, que é o equivalente da Amazon, eu vejo mais nisso. E um alto-falante bonito, você deixa pra onde você mais consome mídia, seja na TV, não pra ver um filme, porque aí seria um áudio meio que mono ou de uma direção só, mas pra onde você tá vendo no computador, que você quer escutar uma música boa, e espalha os pequenos, de baixa qualidade, só pra ter essas coisas pontuais, ou tipo, arruma tira a poeira do meu chão aí que eu vou tomar banho, sei lá, e ele faz isso pra você. Próximo Tecnocast estarei aqui com muitos Home Minis instalados e Echo Dots, e aí eu conto pra vocês como é que foi a experiência. Mas quando você for fazer determinadas coisas, aperte o botão pra desligar o microfone, tá? Exatamente. Tem que apertar o botão de mudo em cada Home Mini. Vai dar trabalho. Eu acho que é mais seguro você puxar a tomada, tá?
É, isso que eu ia falar. Você confia que ele tá mudo mesmo? Eu puxo a tomada. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um Tecnocast. O que você achou desses temas? Manda pra gente seus comentários. Nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net ou continua com a gente a conversa pelas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. @Ventura Felipe. E @André Luiz Fogaca. Luiz com Z, Fogaca com C. Esse episódio vai ficando por aqui, mas voltamos com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau. Falou, gente. Beijo, tchau, até amanhã. Antes as distribuições do Linux rodavam de uma forma meio que improvisada e com antes as distribuições do Linux Não, peraí, rodavam. você falou Antes agora. as distribuições. E eu venho tomando água, gente. Ai, Faz meu assim, ó. Deus. Peraí, vamos lá. Treme a língua pra... Isso. É engraçado que você começa a ficar nervoso e fala assim, antes Antes as distribuições do Linux rodavam de uma forma não tão adequada, porque algumas delas precisavam... não esquece. Desisto. Não consigo, gente. Deixa eu falar então. Toma um vinho. Deixa eu falar Isso. isso ali então, peraí. Nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net ou continua com a gente a conversa pelas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon. @Paulo Riga. Peraí. Não lembro minha rua. tá passando a moto aqui. Eu sou... Peraí. @Ventura Felipe.